Olá, queridos alunos, queridas alunas. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos trabalhar na aula 19 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para essa aula de hoje, já se prepare com o seu caderno de Língua Portuguesa, seu lápis, caneta e borracha, porque hoje nós iremos estudar a coesão textual e veremos de que forma que nós podemos entrelaçar melhor o nosso texto. Os objetivos desta aula são os seguintes. Nós iremos conhecer os mecanismos de coesão textual e aplicar os conhecimentos de coesão em textos. Antes da gente iniciar falando da coesão textual, nós vamos ver, o que significa a coesão e a coerência, que são duas coisas que caminham juntas e que garantem uma boa qualidade para o nosso texto. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais para a construção de um texto. Para que um texto seja realmente eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que esse texto ele faça sentido para o leitor. Além disso, o texto deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, de forma natural, de forma agradável aos ouvidos do leitor. Então, quem vai ler o seu texto, ele precisa sentir que esse texto está muito bem combinado, as palavras combinam, ele é um texto que possui uma lógica, que possui um encadeamento de ideias. Então, nós vamos estudar hoje os elementos de coesão textual. Hoje, então, a nossa aula será dedicada exclusivamente ao estudo da coesão textual. Vejam lá que eu coloquei para vocês uma imagem de um quebra-cabeças, porque, na verdade, a coesão e a coerência são peças desse quebra-cabeça que se entrelaçam, que se juntam para garantir a qualidade do nosso texto. Vamos, então, a definição do que vem a ser essa coesão textual, do que eu estou falando. A coesão textual, alunos, nada mais é do que a relação de harmonia entre os elementos textuais. Como eu já falei anteriormente, é preciso que esses elementos textuais estejam em harmonia, estejam bem combinados. Que um dê sequência ao outro e que todos juntos formem um todo completo com sentido. Portanto, coesão é conexão, é ligação, é a harmonia entre todos os elementos de um texto, entre as palavras do texto. Percebemos tal definição quando temos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados. Um vai dando continuidade ao outro. Esses elementos de coesão vão determinar a transição de ideias de uma frase para outra, de um parágrafo para o outro, e assim por diante, causando então esse entrelaçamento das ideias. Vamos observar a coesão presente num texto a seguir. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra.
As palavras que estão destacadas neste parágrafo têm um papel fundamental de ligar as partes desse texto. Nós podemos dizer então que essas palavras destacadas, elas são responsáveis pela coesão deste texto. Então nós temos ali conjunções, a conjunção porque, a conjunção porém, a conjunção uma vez que, e essas palavras elas vão dando sequência no encadeamento das ideias. Podemos dizer que este parágrafo está bem escrito, com coesão, com a aplicação correta das conjunções necessárias naquele momento para fazer o entrelaçamento entre uma frase e outra, entre um período e outro. A coesão, ela é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que vão justamente propiciar essa ligação, como eu falei para vocês, entre frases, entre períodos e também entre os parágrafos de um texto. Ela vai colaborar para a organização, que vai ocorrer por meio dessas palavras que são chamadas de conectivos. Esses conectivos, alguns deles são as conjunções, mas nós temos outros elementos que também podem servir de elementos coesivos. Então, para garantir a coesão, o texto ele deve conter alguns elementos que são fundamentais. Esses elementos coesivos vão permitir que sejam feitas as devidas articulações e ligações entre as diferentes partes do texto, bem como a sequência das ideias desse texto. Então, além de garantir esse entrelaçamento entre as partes, entre as palavras, ele precisa também garantir a sequência das ideias, para que as ideias não se percam. Os conectores ou conectivos, ou ainda elementos coesivos, que fazem a coesão entre as frases, entre as palavras, entre as orações, os períodos, Então nós podemos chamar de diversas formas, conectores, conectivos, elementos coesivos, que são as palavrinhas que vão nos ajudar a ir ligando as partes desse todo. Esses conectores, eles constituem as relações de dependência e relações de conexão entre os termos. Então, uma palavra vai se conectar à outra por meio destes conectivos. E aí, como eu já havia comentado com vocês, esses elementos coesivos ou conectores, são palavras de classes gramaticais como, por exemplo, as conjunções, as preposições, os advérbios e também locuções adverbiais. Então, são algumas palavras que servem como elementos de ligação dentro das frases e que vão ligando uma palavra à outra e estabelecendo com elas uma relação de sentido. Também não podemos deixar de falar que é muito importante nós fazermos a adequação correta com relação aos tempos verbais, Porque dessa forma nós vamos garantir uma correta coesão temporal. Se eu estou empregando o tempo do pretérito, eu devo tomar o cuidado para que esses verbos estejam corretamente empregados nos seus devidos tempos verbais. Então, se for um pretérito perfeito, que eu mantenha esse pretérito perfeito. Então, nós temos que trabalhar também nessa ideia da correlação dos verbos e utilizar esses tempos verbais, da forma a garantir a coesão temporal. A coesão, ela é essencial para garantir que o texto seja harmonioso.
e que dessa forma transmita a mensagem com clareza. Né? Essa mensagem ela deve fazer sentido para quem vai ler ou ouvir. Então, é nesse sentido que a coesão e a coerência estão presentes, né, dentro do texto. Para que isso aconteça, vai ser necessário empregar os tais dos elementos de coesão, fazendo uso, gente, de muitas conjunções, pronomes, advérbios, locuções adverbiais, entre outras tantas expressões que vão ter como objetivo estabelecer essa interligação entre todos os segmentos do seu texto. Bom, nós vamos agora começar, né, a trabalhar com os tipos de coesão textual. Nós vamos aprender que tipos de coesão que existem, né, e que a gente pode fazer uso para melhorar o nosso texto. Então, existem alguns tipos, né, de coesão textual, como, por exemplo, a coesão referencial, a coesão lexical, a coesão por elipse, a coesão sequencial e também a coesão por substituição. Iremos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, na coesão referencial, como o próprio nome já diz, referencial faz algum tipo de referência. Então, na coesão referencial, ela vai fazer a menção de elementos que já apareceram no seu texto anteriormente ou que ainda vão aparecer no texto. Esses elementos aos quais eu estou me referindo, eles têm dois nomes, né? Dois nomes bem estranhos, mas muito usados aqui dentro desse processo da coesão. Então, eles são chamados de anáforas ou de catáforas. Quando eu emprego uma anáfora no meu texto, eu uso a anáfora para me referir a termos que eu já citei no texto anteriormente. E quando eu fizer uso de uma catáfora, eu vou utilizar termos que vão ser citados ainda dentro do texto, né? Então, eu faço uma referência anterior e, na sequência, eu vou apresentar os elementos aos quais se referem aquele elemento que eu usei. Então, nós vamos ver, né, dois exemplos aqui para que fique muito claro essa ideia, né, de coesão referencial e o que é anáfora e o que é catáfora. Então, vamos ao exemplo. Primeiro, um exemplo de anáfora. O livro que ganhei de presente é muito bom. Então, vejam, eu coloquei aqui a flechinha apontando para trás. Por quê? Eu tenho aqui um elemento coesivo, neste caso aqui, ele é um pronome relativo, que é o pronome relativo que, e esse pronome relativo, ele está fazendo referência a um termo anterior, que seria o termo o livro, Então, o livro que ganhei, esse que, pronome relativo, refere-se ao livro que eu já citei na minha frase. Então, eu faço essa retomada através desse elemento coesivo chamado pronome relativo que. Muito bem, se a anáfora vai retomar um termo anterior, a catáfora vai ser o contrário disso. Ela vai apresentar um termo que vem na sequência. Vamos ao exemplo. Foi tudo em vão. As flores, os elogios, os aplausos. Vejam bem, eu coloquei a flechinha agora apontando para o lado de lá, para o que ainda virá na frase. Então, quando eu digo que foi tudo em vão, eu ainda não disse o que foi em vão. Então, eu vou fazer uma catáfora agora trazendo esses elementos. Então, o que foi em vão? As flores, os elogios, os aplausos.
Nesse caso, né, nós temos aqui esse elemento, o termo tudo, ele está antecipando. O que é esse tudo? O tudo são as flores, os elogios, os aplausos que vieram na sequência, né? Então, com esses dois exemplos, você consegue ter a clareza da definição do que é uma anáfora e do que é uma catáfora. Na coesão referencial, os termos conectivos, eles vão anunciar ou retomar as frases, sequências e palavras presentes em um texto. Para fazer essa retomada, geralmente são utilizados, né, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos ou ainda expressões adverbiais de lugar. A coesão referencial, ela é uma das coesões mais usadas, é um dos tipos de coesão mais usadas. Esse tipo de coesão, que é a coesão referencial, ela vai evitar o uso de repetições no mesmo texto, né? Da forma que você vai usar um termo que faz referência a outro termo e dessa forma vai evitar de repetir a palavra no texto. Ou seja, a coesão referencial, ela é o tipo de coesão que vai reiterar algo que já foi dito antes, substituindo uma palavra por outra, que vai possuir com ela algum tipo de relação semântica, né? Vai fazer algum tipo de referência a essa palavra. Vamos a outro exemplo de coesão referencial. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Vejam bem, eu destaquei ali os alunos do terceiro ano e destaquei o pronome pessoal eles. Portanto, aqui eu tenho uma construção com coesão referencial, porque eu evitei de repetir os alunos do terceiro ano, o que deixaria o meu texto com problemas de coesão textual. Então, não seria adequado eu falar a frase de baixo. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Então, você vai procurar fazer essa substituição e vai tornar o seu texto mais coeso. Temos também a chamada coesão por elipse, né? Seria o segundo tipo de coesão. Esse tipo de coesão ele ocorre quando há a omissão ou algumas palavras vão ficar subentendidas na frase, sem que o entendimento das ideias fique comprometido. É muito importante frisar isso. Então, essa palavra, essa expressão, ela fica subentendida. E por você já ter dito anteriormente, fica claro que, por exemplo, numa segunda oração que vem depois, esse elemento ficou subentendido. Então, isso quer dizer que a coesão lexical, ela consiste na supressão de elementos que são facilmente identificados ou que já tenham sido mencionados no texto. Vamos a um exemplo de coesão por elipse. Vamos à praia no domingo? Você nos acompanha? Nesse tipo de coesão, um elemento do texto foi retirado para evitar a repetição. Não seria apropriado, né, dizer, vamos à praia no domingo? Você nos acompanha à praia? Eu não tenho necessidade de repetir novamente a praia. Por isso, eu suprimi essa expressão da segunda frase, deixando-a subentendida. Então, a isso nós damos o nome de coesão por elipse. Outro exemplo de coesão por elipse. Maria fez o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Aqui eu tenho uma frase com coesão. Destaquei quem aí? Destaquei a Maria e destaquei o verbo conversa.
como é que não seria adequado, né? A frase de baixo seria sem coesão textual. Maria fez o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com uma amiga. Eu não tenho necessidade de repetir o nome da Maria. Eu posso deixar isso subentendido, né? Na primeira frase ela ficou subentendida. Então, coesão por elipse. Terceiro tipo de coesão, a coesão por substituição. Esse tipo de coesão, ele vai consistir na substituição de uma palavra por outra. O nome já diz, eu vou ter que substituir. Eu não vou omitir, né? Eu não vou antecipar nem retomar, eu vou substituir uma palavra por outra. Então, assim como já em outros tipos de coesão textual, ela vai usar termos que vão retomar outros termos já mencionados. Então, a coesão por substituição, ela emprega palavras, expressões que retomam termos por meio da anáfora. Lembra a anáfora? Eu falei alguma coisa anteriormente e vou retomar com algum elemento na frase seguinte, né? A coesão por substituição, ela acontece à medida em que os substantivos, os verbos, os períodos ou trechos dos textos são substituídos por conectivos ou por expressões que resumem ou até fazem a remissão de algo que já foi dito. Vamos observar um exemplo de coesão por substituição. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu destaquei duas palavrinhas aqui, né? O pronome isso e o pronome eles. Então, veja bem, o pronome isso, no lugar de, caso os alunos voltem a apresentar um mau comportamento, que eu disse lá na primeira frase, né? Então, esse isso está se referindo a um termo, a uma expressão toda que eu já disse anteriormente na frase. E, da mesma forma, o pronome pessoal, eles, né? Está no lugar de os alunos, evitando que eu repita novamente os alunos. Então, fiz a substituição, né? Não seria apropriado eu usar essa frase ali de baixo que está sem coesão textual. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, comparando, né, a frase de baixo sem coesão com a frase de cima, que é a frase com coesão textual, com certeza, né, a primeira está muito mais apropriada, né, dentro daquilo que a gente espera, né, que o aluno consiga desenvolver, né, que ele consiga ter essa percepção de que não se devem repetir termos, palavras, expressões, que a gente tem que buscar uma saída para evitar essa repetição, buscar uma palavra para fazer essa substituição, um termo que vai fazer a retomada de algo que já foi dito anteriormente, e com isso a gente torna o nosso texto mais claro, mais limpo, né? Um texto mais fácil de ser lido e de ser compreendido. Temos ainda casos de coesão sequencial, né? Que são muito utilizados para dar sequência. Sequência no quê? Entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro, né? Então, esse tipo de coesão textual, ele vai fazer uso também de conjunções, conectivos, expressões que vão dando sequência aos assuntos, estabelecendo uma continuidade em relação àquilo que já foi dito, né? Como se fosse um elemento de ligação. A coesão sequencial, ela usa expressões como diante do exposto, a partir destas considerações, embora, logo, com o fim de, diante desse quadro, em vista disso, tudo o que foi dito,
esse quadro, por conseguinte, caso, entre tantas outras, né? São palavras que servem para a gente fazer aquela retomada do assunto ou dar sequência no assunto ou ainda ligar uma frase a outra. Então, ela vai dar sequência ao texto por meio das relações semânticas que vão ligando as orações. Alguns termos que são responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Então, claro, né, cada palavrinha ela vai estabelecer uma relação com as palavras, né, antes ou depois, com as frases, com as orações, com os períodos. Então, que relações são essas? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma relação de adição ou de inclusão. Quando eu quero adicionar uma informação, incluir uma informação lá dentro do meu parágrafo, né? Então, eu tenho algumas palavras que servem para eu fazer essa ligação. São elas, além disso, também, vale lembrar, pois, outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fator, etc. Também, né, temos a relação de oposição ou de contrariedade. Então, eu preciso ali dentro da minha frase construir essa relação, né, de oposição. Que palavras que eu posso fazer uso? Embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado, etc. Temos ainda relação de afirmação ou de igualdade, algumas palavras que eu posso usar como elementos coesivos quando a relação for de afirmação. Felizmente ou infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, do mesmo modo que, nesse sentido, semelhantemente, e lá vai, né? Relação de exclusão, né? Duas ideias que se excluem. Então, eu posso utilizar algumas palavras também para estabelecer essa coesão. Somente, só, sequer, se não, exceto, né? Tão somente, apenas. Ou ainda se a relação for de enumeração. Posso utilizar as expressões em primeiro lugar, a princípio. Se a relação for de explicação, vou usar as expressões como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, é óbvio que, isto é, por exemplo, de fato, aliás. Se a relação for de conclusão, então eu estou lá no último parágrafo do meu texto, eu vou precisar concluir esse texto, né? Então eu posso utilizar palavras, expressões que deem essa ideia da conclusão. Em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, assim, consequentemente. Ou ainda, se eu quiser dar, né, ideia de continuidade, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outro sim, né? E outras palavrinhas e expressões, né, que a gente pode utilizar. Né? Estas são alguns exemplos de elementos coesivos que vão fazendo esse encadeamento das ideias. Temos também a chamada coesão lexical. Lexical vem de palavra, né? Do léxico. Então, essa coesão ela vai ocorrer quando um termo da frase, do parágrafo, ele é substituído por um outro dentro do texto, tá? Esse tipo de coesão vai fazer uso de palavras que são sinônimos, né? Também vai fazer uso de pronomes ou ainda hiperônimos, que não é propriamente um sinônimo, mas é uma palavra que faz referência a aquele termo, né?
Essas palavras, então os sinônimos, os pronomes, os hiperônimos, né, eles estabelecem uma corrente de sentido que fazem referência às mesmas ideias de diferentes palavras que eu já empreguei anteriormente, né? Então, dessa forma, a coesão lexical, ela usa palavras ou expressões análogas, né, para substituir termos que já foram utilizados. Esse tipo de coesão é essencial para a manutenção da unidade temática do texto, que não pode, né, ter redundância. Então, a gente deve evitar a redundância, né, evitar repetir 2 vezes o mesmo termo, ou até mais vezes, né? Então, a coesão lexical, ela constrói essa cadeia de sentidos, fazendo a remissão das mesmas ideias através de diferentes palavras. Vamos ver um exemplo de coesão lexical. Então, eu coloquei aqui um parágrafo para vocês, falando um pouquinho, né, do escritor, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Então, eu grifei ali, né, o nome dele e, ao escrever o texto sobre ele, né, a gente evita de repetir durante o texto a mesma palavra, o mesmo nome. Então, eu não vou ficar o tempo todo no texto repetindo Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Isso vai deixar o meu texto sem coesão. Então, eu devo buscar por sinônimos, pronomes ou ainda hiperônimos, né? Que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Não é um sinônimo, mas é uma palavra que faz referência ao termo já citado anteriormente. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu numa cidade chamada Itabira. Então, aquele termo que foi empregado ali, o itabirano, é um hiperônimo, né? Porque ele faz referência ao Carlos Drummond de Andrade. Da mesma forma, o gênio das letras, né? Então, eu não posso dizer que são sinônimos. Nesse caso, são hiperônimos. Então, vamos ao texto. Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro. O itabirano nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Gênio das letras, deixou imortalizada em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. A coesão textual, ela serve para deixar o texto bem articulado, com as ideias bem conectadas. Vocês conseguiram pegar essa informação, né? O mais importante é articular bem as ideias, né? Deixá-las bem conectadas, empregar palavras que façam essa ligação entre as frases, orações, períodos e também entre os parágrafos. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Vocês têm uns exercícios para serem feitos, né? Eu agradeço a atenção de vocês e até mais. Tchau!